Eu creio. Vamos ler novamente esse texto, em pé ainda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Podem se sentar, por favor, queridos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo, ele diz assim: porque quanto às promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. O Senhor, ele sempre cumpre, queridos, as suas promessas, sempre. No Salmo 89, versículo 34, ele diz que ele jamais viola o seu pacto, a sua aliança. Na NVI diz assim: não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus, ele não modifica uma promessa. Quando ele promete, ele cumpre. Só não acontece, que só não se cumpre na nossa vida promessas que não são feitas por ele. As promessas que Deus faz, elas se cumprem. Quando Josué já era um homem muito velhinho, as Escrituras vai dizendo, vai nos ensinando, vai mostrando que ele já estava farto de dias, prestes a morrer. A Bíblia diz que ele reúne o povo, ele traz o povo de Israel e diz algo. Isso está no livro de Josué 23, versículo 14, nós vamos ler esse texto junto. Josué, ele já estava bem velho aqui, farto de dias, prestes a partir. E nessa versão, na NAA, ele diz assim: eis que hoje eu sigo o caminho para todos os mortais. Ele estava dizendo assim: hoje, ele sabia que ele ia partir. Ele diz: eu estou seguindo o caminho onde todo mundo vai. Para onde nós vamos? Todos os mortais vão. Para onde nós vamos? Todos nós vamos para o cemitério, aqui na terra, relacionado ao nosso físico. A nossa alma, nosso espírito volta a Deus. E ele estava falando sobre isso. Eis que hoje, eu sigo pelo caminho de todos os mortais. Já velhinho, dizendo: vou morrer. Eu vou seguir o caminho que todo homem vai passar. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhe falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Você crê nisso, queridos? Ele era velho, ele tinha visto muitas coisas acontecer. E Josué, ele diz: eu estou seguindo para o caminho onde todo mundo vai. Todos vamos morrer. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês, de todo o coração, de toda a minha alma, que nenhuma só das promessas do Senhor, que saiu da boca do Senhor, que foram as palavras do Senhor, que Ele falou, nenhuma delas deixou de se cumprir. Todas elas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Eu creio nesse Deus, queridos. Eu creio nesse Senhor. Eu creio que a cada um Deus fala ao coração de uma forma particular. Deus fala conosco, por exemplo, nós estamos aqui em várias pessoas, a palavra é liberada, mas Deus fala particularmente a cada um. Por quê? Porque Ele conhece não só as suas necessidades, mas Ele conhece também quais são os seus limites. Deus conhece tudo nas nossas vidas. E Ele quer, queridos, converter a minha vida, converter a sua casa, lhe dar uma vida próspera. Ele quer sim restaurar a sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual, sua saúde financeira, e te capacitar para vencer todos os obstáculos que vão aparecendo pelo caminho. E isso são promessas que nós encontramos na Bíblia. Saúde plena, nós encontramos saúde emocional, nós encontramos saúde espiritual, nós encontramos saúde financeira, nós encontramos a capacitação de Deus para vencermos qualquer obstáculo que aparece no nosso
caminho. E a pergunta é: você crê que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida referente a isso? Eu creio. Todas as promessas de Deus, queridos, referente à nossa vida, elas se cumprem. Eu creio nisso. Não duvide do que Deus pode fazer por você. Não duvide. O homem, ele pode até prometer algo para nós, o ser humano, mas por algum motivo ele pode não cumpri-lo. E eu tenho certeza que você, ou já foi alguém que foi esta pessoa que talvez prometeu alguma coisa e não cumpriu, ou também foi vítima de alguém ter prometido algo a você e não ter cumprido. O ser humano, com Deus não existe falhas. Com Deus não existe falhas. Se Ele prometeu, Ele cumpre, e ponto final. E ponto final. Deus promete, ponto final. Não há imprevistos, nem suposições contrárias quando nós estamos colocando em jogo o caráter de Deus. Ele cumpre as suas promessas. A única verdade é: Deus cumpre rigorosamente com aquilo que Ele promete ao seu povo. E nós precisamos nos apropriar disso, queridos. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pois quando o que parece difícil se torna talvez mais difícil, ao ponto de você achar impossível, é aí que Deus começa a agir. É aí que Deus começa a fazer algo. Aquele momento que você fala: é impossível, está difícil, parece que se torna mais difícil, aí o difícil se torna impossível, aí Deus entra, aí Deus opera, aí Deus vem e faz. Por quê, queridos? Porque se Ele prometeu, Ele cumpre a sua palavra. E é nesse momento que as respostas começam a descer de Deus, do céu. É nesse momento, queridos, que parece que as coisas são impossíveis, que Deus começa a trazer as suas respostas. É nesse momento que os que não desistem começam a tomar posse dos milagres. Aqui está um segredo, para que a gente veja as promessas se cumprirem. Tem um ponto importante nosso, é não desistir em momento nenhum, queridos, de confiar e acreditar que as promessas vão se cumprir. Lembre-se que com Deus você nunca perde uma batalha. Nunca. Não tem como. Com Deus, queridos, nós nunca perdemos uma batalha, pois até aquilo que parece perda, com Deus é ganho. Aquilo que às vezes parece que a gente está perdendo, nós estamos ganhando. Deus está usando para nos abençoar. Existe um outro versículo que diz, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu entendo, queridos, que quando nós estamos dentro de um propósito, todas as promessas se cumprem. Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. No livro de Hebreus, capítulo 10, 23, esse texto me chamou muita atenção esta semana, mexeu muito comigo. Aqui, este texto, ele nos mostra que se nós retemos firmes a nossa confissão de esperança, ou seja, se nós permanecemos crendo, se nós permanecemos confiando, Ele é fiel, Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O texto diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se você for fiel, Ele é fiel. E quando a gente não é fiel, Deus continua sendo fiel. Deus sempre será fiel. Nosso Deus, queridos, é fiel em cumprir as suas promessas, pois Ele é fiel à Bíblia, Ele é fiel às Escrituras. Não tem como Ele não cumprir o que está escrito aqui. Promessas confiáveis estão aqui, e nós podemos, através dessas promessas,
crer no que Deus quer fazer em mim, em você, em nós, dia após dia. Eu tenho, assim, crido, queridos, que Deus é um Deus que, se Ele confiou promessas a nós, nós podemos aprender lendo as Escrituras todos os dias, que essas promessas vão se cumprir. Essa semana eu estava lendo um texto, acho que foi ontem, Êxodo capítulo 33, quando Moisés, ele ia seguir e ele disse: Senhor, eu vou, mas eu quero o teu favor e a tua graça. Se o Senhor não for comigo, não me faça subir desse lugar. Havia promessa de Deus sobre a vida de Moisés, mas ele queria ter a certeza de que essas promessas seriam cumpridas com Deus ao seu lado. É estudando essas Escrituras, essa palavra, queridos, que nós aprendemos que Ele sempre fará o que diz e cumprirá as suas promessas. Se a gente não conhece as suas promessas, nós não temos como nos apropriar dessas promessas. Precisamos conhecer as promessas, nós precisamos firmar as nossas esperanças, as nossas confissões em Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele sempre está conosco. Amém? Eu quero continuar a minha ministração nesta manhã com um irmão, amigo, filho, e é importante você entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel para cumprir os seus propósitos e os seus planos. O que Deus planeja, Ele realiza. Eu gostaria que alguém me ajudasse aqui, trazendo aquelas cadeiras aqui, por favor. Eu gostaria de convidar o Franco para vir aqui. O Franco vai me ajudar a ministrar nessa manhã. Uma coisa que o Franco veio... Obrigado, pastor Miquel. Tem mais uma aí, eu acho que ficou em algum lugar aí. Traz uma para o Franco aqui também, por gentileza. Eu vou precisar dela, viu, minha linda? Me dá um segundo aí só para a gente aqui, por favor. Essa aqui é sua. Obrigado, pastor. Senta aqui, querido. Hoje nós estamos aqui, obrigado, pastor Miquel, por favor. Nós estamos aqui num ambiente familiar e o Franco, quem conhece o Franco? Talvez alguns não, né? Não? Quem não conhece o irmão Franco? Olha aí. Vem cá, Cris, Enzo, por favor. Meu Deus, estava filmando aí. A Cris é a esposa, Enzo, filho. Meu Deus, nem dá para acreditar. O Enzo era uma criança, estava cantando aqui um tempo atrás. E hoje está chegando, hoje já chegou? Está chegando a filha, a Bárbara, do exterior, e vai estar com eles aqui um tempo. É uma família linda aqui. Deus abençoe a vida de vocês como família, uma alegria tê-los aqui nessa manhã. Obrigado, só para conhecer a Cris, e por favor podem voltar aos lugares. Bom, o Franco, queridos, Deus assim, um mês mais ou menos, Franco, que você voltou aqui, um mês, 40 dias, ele chegou aqui numa manhã e no final ele me procurou e me deu um abraço e ele estava muito comovido e algo ali aconteceu. E naquele dia, queridos, quando ele conversou comigo, por incrível que pareça, isso aqui que vocês estão vendo hoje nasceu naquele dia. Na hora que o Franco conversou comigo, eu disse no meu coração: no Dia dos Pais, eu quero fazer um ambiente diferente. E se Deus permitir, eu quero convidar o Franco para compartilhar isso que ele está comentando comigo nesta manhã diante da igreja. Por quê? Porque se Deus falou, Ele fará. Pastor, hoje é um dia do Dia dos Pais. Eu acho que o senhor teria que trazer uma palavra sobre paternidade, sobre o Dia dos Pais. Mas é isso que está acontecendo aqui nessa manhã. E nós vamos entender isso no reino do Espírito, queridos.
Eu queria aqui passar a palavra, nós vamos ter um tempinho aqui, uns 15 minutinhos, eu e o Franco, para a gente conversar um pouco, e eu quero que ele conte um pouco da história dele, desse contexto, por que ele está aqui hoje, como isso aconteceu, e vocês vão conhecer, aqueles que levantaram a mão que não conhecem o Franco, vão conhecer um pouquinho e vão ter oportunidade depois de conhecer um pouco mais. Por favor, Franco. Graça e paz, igreja. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer uma singela homenagem ao nosso pastor, uma pequena lembrança, não só pela sua paternidade biológica, mas pela sua paternidade espiritual, que amados, eu sou assim meio sentimental. Pastor, é uma pequena lembrança. Obrigado. O exercício da sua paternidade espiritual sobre a minha vida é muito mais do que sobrenatural. E Deus tem confirmado isso, igreja, nesses longos 7 anos que eu, culpa minha, extremamente culpa minha, eu me tirei da igreja com a minha família, diante de um espírito desobediente, prepotente, creio que até arrogante. Nesse dia eu tinha presença, sem entrar muito em detalhes, mas estava presente o Valdir, pastor Rosivaldo, e foi um dia onde iniciou-se uma caminhada de procura, de busca, mas terminou aqui, nesse momento. Eu vou rapidamente dar uma introdução da minha chegada aqui na ICEGEC, para que quem não me conhece entenda melhor. Eu recebi um chamado de Deus em um outro templo, muito pequenininho. E depois desse chamado, aonde Deus me disse, em novembro de 2009, que Ele restituiria a minha vida 3 vezes mais do que eu havia perdido, e eu garanto e afirmo, eu perdi tudo. Pensa num homem desesperado, que se transformou em absolutamente nada. Eu não tinha a presença de Deus como tenho hoje, então fica muito difícil, né, olharmos para frente e falar, e agora, o que eu faço? Mas esse homem abençoado por Deus, ele me disse, Deus manda te dizer que Ele irá, até o final desse ano de 2009, isso foi em novembro de 2009, Ele vai restituir a sua vida. E eu conheci a minha esposa em dezembro. Logo em seguida, o Vinícius, filho do Valdir e da Ana, fez um convite para a Cris, para que ela viesse na ICEGEC conhecer. E ali tudo começou. Eu tive a graça, a oportunidade de conhecer a apóstola Valnice e logo em seguida o pastor Rosivaldo, que passou a ser um pai, um mentor espiritual sobre a minha vida. E essa base que foi construída aqui na ICEGEC, espiritualmente falando, principalmente, além de todo o amor, de todo o carinho, de todos os irmãos que aqui estão presentes, principalmente
aqueles que já nos conhecem, foi o ponto principal nesse momento que eu rompi com a igreja, rompi com o meu pastor, desonrei o meu pastor, desonrei a Deus, mas creio que Deus sempre tem um propósito. E nesse espaço de tempo, saindo um pouquinho desse início que eu contei para os irmãos, nós ficamos, e eu falei para minha esposa, né? Eu falei, olha, nós temos que nos colocar num templo, perante uma igreja, porque nós não podemos ficar, né? Vamos dar continuidade, vamos fazer a leitura, vamos fazer jejum, oração, e vamos buscar uma igreja. Deus vai nos colocar uma igreja, um templo, aonde nós vamos nos encontrar verdadeiramente. Uau! Tremenda ilusão da minha parte. Tentamos, por vários. Eu não sou uma pessoa tão difícil de se lidar. Quem me conhece mesmo sabe que eu sou um amor de pessoa. Né, Pai? Aleluia. Mas não encontramos. E eu falava para a Cris falava, Franco, a gente precisa. Eu falo, Cris, Deus vai trazer uma casa de oração para nós. Deus vai nos honrar. E de repente, um pouquinho antes da pandemia, quem começa a aparecer nos meus sonhos? Pastor Rosivaldo. Vira e mexe, eu falava, Cris, sonhei de novo com o pastor Rosivaldo. Ela, e aí, como é que foi? Eu falei, nossa, foi uma glória, foi uma bênção. Estava lá na igreja, estava pregando e falava, mas o que Deus quer comigo? Né? Aí teve um dia que ela disse, Franco, você não quer voltar para a igreja? Eu falei, que igreja? Para a Insegec? Eu falei, não, de jeito nenhum. Eu não vou voltar lá. Primeiro, seria uma vergonha, né? E o que eu falei está falado. Enfim, eu entendo, e Deus, aliás, Deus trouxe esse entendimento, que quando nós, pobres mortais, tomamos sobre as nossas mãos aquilo que não compreendemos, quando entendemos e passamos a acreditar que as nossas decisões devem ser tomadas somente por intermédio da nossa carne e da nossa alma, as coisas podem ficar muito difíceis. Eu louvo a Deus e dou glórias a Deus, porque Deus não permitiu que eu ficasse 40 anos vagando. Em 7 anos, Deus esperou que eu ficasse 7 anos para entender, para compreender, para me conhecer espiritualmente, até o momento que Deus disse, agora é a hora. E esse momento, amados, foi na apresentação do filhinho Pedro, né, da Fernanda e do João Braille. Nós recebemos um convite da Fernanda no finalzinho do mês de julho. E aí eu falei para a Cris, Cris, vamos? A Cris, Franco, né, eles são família, né? Como que nós não vamos? Falei, Cris, mas eu estou incomodado, eu não gostaria, né, de essa incomodação. Falei, tá bom. No dia 3, nós fizemos uma viagem para a Europa. E a apresentação era no dia 2. E um dia antes, tomando banho, eu sempre digo que Deus gosta de falar comigo no box, dentro do banheiro, deve ser porque eu estou ficando limpinho, né? Vai saber.
E eu estava assim, me lembro como se fosse hoje, eu estava olhando para o vidro do box. E amados, de repente, eu tinha acabado de ligar o chuveiro nem é tão quente no inverno, né? Demora um pouquinho. De repente tudo ficou muito branco. Eu falei, nossa, mas por que juntou essa névoa aqui? E eu ouvi Deus falar, você vai voltar para Ensegeque amanhã. Você vai se colocar diante do seu pastor e você vai pedir perdão para ele pela desonra, pela falta de sensibilidade, pelo momento que você deveria me procurar e você não me procurou. Eu honro a vida do Valdir. Valdir foi nosso líder de célula, ainda é nosso líder de célula, graças a Deus. Eu honro a vida desse filho amado de Deus, porque no dia que tudo aconteceu, ele estava presente. E ele levantou a voz e disse para o meu pastor, para o nosso pastor, esse não é o Franco que eu conheço. Ele saiu em minha defesa, porque Deus assim permitiu, porque Deus assim quis. Deus falou no espírito dele. E amados, eu já pedi perdão para o nosso pastor, Hoje, se eu não estou mantegando aqui, é porque eu falei, Deus me ajuda, porque se for de uma outra forma, eu não vou conseguir nem dar o testemunho, porque eu sou muito coração. Eu já estava ali, eu já estava chorando, eu já estava me emocionando com a apresentação do filhinho do Léo, da filhinha, perdão. E eu falava, ai Senhor, me ajuda, me ajuda. Hoje pela manhã, eu acordei com aquele espírito de, não medo, mas insegurança. A confirmação de Deus para que eu estivesse aqui foi algo tão sobrenatural, que Ele trouxe nada mais, nada menos que a apóstola Valnice. Olha que bênção. Porque nós acordamos, eu falei, Cris, vamos acordar 7h30, porque eu não quero, né? Eu quero me preparar, porque esse é o momento, e já tem uma semana aproximadamente que eu estou falando com Deus, Senhor, como que vai ser? Eu quero dar esse testemunho do fundo do meu coração, com toda a minha sinceridade, com toda a minha humildade, mas me ajuda, porque eu sou muito emotivo. Eu tenho medo de chegar na frente dos irmãos e tremer, e me emocionar e não conseguir dar esse grande testemunho para a honra e glória do Senhor. Me ajuda. E essa manhã o inimigo veio e falou, ei, não é assim não, meu irmão. Você vai estar na frente também da internet. Você não vai estar falando só para esses irmãos amados aqui. Tem dezenas e centenas e milhares de pessoas que vão estar. Você não está preparado para isso. Eu voltei para a cama. Nós tomamos café, eu voltei para a cama, deitei 9 horas da manhã. E eu falei, Senhor, eu não tenho coragem de sair dessa cama, eu vou dormir. Me faz pegar no sono, porque aí eu falo que eu perdi a hora. Olha, eu nem tinha revelado isso para minha esposa, mas eu estou na presença de Deus, eu tenho que ser verdadeiro, amém? Aí de repente, eu senti aquela vontade de pegar no telefone, e eu falei, eu vou procurar uma pregação do pastor Rosivaldo, porque lá eu vou ganhar força, eu vou encontrá-lo. E eu comecei, procura, peguei uma pregação do pastor Rosivaldo de 3 anos, 1h38, uma coisa assim. Comecei a ouvir, eu falei, não está falando, não estou achando forças aqui. Falei, Senhor, não está dando certo, eu vou dormir. Mas aí eu tirei dali, voltei para baixo, aliás, subi, né? Veio a apóstola Valnice com um outro pastor muito conhecido, não vou falar, não vou revelar, ele é do Rio de Janeiro, mas não vou falar o nome. Em um determinado momento, ele desonrou a nossa apóstola, perante 4.000 fiéis. E ele deu um testemunho, dizendo que Deus tocou o coração dele, e que ele não deveria ter feito aquilo, e que ele deveria pedir perdão, ele deveria quebrar aquele orgulho daquele momento,
Ele deveria ir até a apóstola Valnice, e ele falava: como que eu vou até ela? Eu não tenho coragem. Mas aí teve um congresso de 10.000 pessoas. E quando ele foi convidado, no meio de grandes celebridades espirituais, ele foi convidado a subir o púlpito, e quando ele subiu, que ele olhou na primeira fila, quem estava ali de cabeça baixa? A apóstola Valnice. Quando Deus me trouxe essa revelação, que eu confesso aos irmãos, eu não conhecia. Deus é testemunha, eu nunca tinha ouvido esse testemunho desse pastor, e nem sabia do que tinha acontecido. Eu fui tomado por uma força, por uma segurança de Deus tamanha, que eu falei: Deus quer que eu esteja nesse lugar, nessa manhã, nesse dia. É um presente que eu recebo de Deus. Eu não dou uma lembrança, eu recebo um enorme presente de Deus nesse Dia dos Pais, para determinar sobre a minha vida. Eu determino sobre a minha vida que eu devo ser totalmente obediente, temeroso à palavra do Senhor, dependente, com toda a minha humildade, da palavra de Deus, honrar os nossos pastores. Esse homem que está aqui, ele é muito mais que um amigo, ele é um pai espiritual. Eu sonhei com ele tantas vezes, porque eu o amo. E por mais que eu tivesse buscado em outros templos, em outras igrejas, no dia em que eu e a minha família, nós passamos por aquela porta no dia 2, nós fomos recebidos com um acolhimento que eu não encontrei em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar, amada igreja. Foi para a honra e glória do Senhor, foi um acolhimento. Sabe como que eu me senti? Eu me senti como aquele filho pródigo. Eu me senti como aquele filho que foi embora da casa do pai. E quando voltou, ele foi recebido com amor, com festa. E foi assim que eu fui recebido aqui na igreja. Obrigado, pastor. Eu não tinha a menor pretensão de ser recebido dessa forma quando eu cheguei aqui no dia 2. Até porque eu cheguei tão quebrantado, eu cheguei tão... não me sentindo humilhado, mas... eu falei: Senhor, se é o que o Senhor quer, eu vou apenas cumprir. Mas a receptividade que eu tive fez com que eu tivesse a plena certeza que o lugar que Deus tinha preparado nesses 7 anos era exatamente esse lugar. Eu recebi uma ordem, eu recebi uma determinação, e eu cumpri. E foi o melhor cumprimento da minha vida, podem acreditar. Eu tenho hoje 60 anos, e eu espero finalizar os meus dias nessa terra, na presença de Deus, mas aqui, nessa igreja, nesse templo, porque foi esse pastor, foi esse homem de Deus que me
me batizou. Para quem não sabe, eu fui batizado aqui. Eu conheci Jesus aqui. Eu conheci Deus aqui, na Insegec. E pelas mãos do pastor Rosivaldo, eu desci as águas. E apesar de todos os meus pecados, eu creio que Deus me recebeu em seus braços e me transformou em uma nova criatura. E o inimigo não vai roubar nem um segundo mais da minha vida, nem da vida da minha família, e nem da vida de nenhum irmão da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, fique ainda mais um pouquinho aqui. Se alguém quiser depois conversar com essa família, vocês vão aprender muita coisa linda. Meu Deus, o tempo está passando e a gente está aqui. Hoje a gente vai ter que passar um pouquinho talvez, mas, queridos, nós batizamos eles, nós casamos eles. Nós celebramos o casamento, fomos testemunhas no dia. E o tempo, Franco, foi passando. E quando chegou o momento deles saírem aqui da casa, é uma coisa que só Deus sabe como que um coração de um pai, de um pastor fica quando um filho. E era essa sensação. Eu e o Valdir, a Ana, a Priscila, nós acompanhamos muito bem eles liderando a família, o casal, os filhos. E na época, só Deus sabe, foi muito doloroso, muito difícil para mim perder essa família. E eu perguntava: como, Senhor? Um filho foi batizado aqui, casou aqui. E dentro do meu coração eu não conseguia compreender. E a forma como o Franco saiu, né, assim, muito doloroso, porque nós os amávamos muito. E quando ele veio no dia 2 e conversou com a gente, eu disse, depois eu fui entender, na hora eu não entendi muito o porquê de hoje, queridos, porque um filho sempre volta a casa. Os que são filhos voltam, os que não são filhos não voltam. Não é assim? Os filhos voltam. Eu trouxe aqui, queridos, várias palavras proféticas que nós recebemos neste lugar. Não tenho tempo de ler todas, como por exemplo, 2022, janeiro de 2022, uma palavra do apóstolo Rony Oliveira. Nós já ouvimos aqui, já lemos, já ministramos sobre isso. Promessas. Palavras como da pastora Lúcia, promessas. Palavras como do pastor Kobe, promessas. Mas tem uma especificamente de um pastor Alain, 12 do pastor César. E hoje vocês vão, daqui a pouco nós vamos apresentar uma conferência a vocês. E esse homem estará aqui esse ano ainda, desde Bogotá. E ele liberou uma palavra profética e disse, estava eu e a pastora Priscila em Bogotá, depois de uma ministração, a pastora Priscila pediu para ele estar orando por nós. Ele trouxe uma palavra profética sobre a pastora Priscila, depois sobre nós. E dentre várias coisas, ele diz assim: Espírito Santo, os teus filhos vieram aqui e eles estão nos teus planos, eles estão nas palmas das tuas mãos. E eles vieram para receber uma unção de multiplicação, mas eles já possuem seus corações. Aviva o fogo do Espírito Santo que foi colocado neles quando foram ordenados como pastores. Aviva a unção em nome de Jesus que desatará o sacerdócio e a profecia.
O sacerdote e o profeta se unirão, e se levantará colunas de líderes que sairão dos seus lombos. Sairão reis e sacerdotes. Não tenham medo, não tenham medo. E aí vem uma frase que Deus disse assim: eu vou dar uma ordem de envio aos meus anjos, e eles trarão de volta todos os que se foram, e eles virão humildes de coração. Hoje se cumpre isso aqui, queridos. Eu vou dar uma ordem de envio aos meus anjos, e eles trarão de volta os que se foram, e eles virão humildes de coração. Mas o Senhor continua dizendo: eu trarei uma colheita nova, uma colheita que vocês nunca me pediram, e é isso que eu vou entregar, porque vocês foram provados no fogo, o fogo da prova foi em seus corações, e vocês foram provados em todas as áreas, nos seus corpos, na sua saúde, em tudo. Porém, foram fiéis e não se queixaram na minha presença. Por isso eu agora dou a ordem aos meus anjos, e eles virão e trará tudo o que vocês pedirem. Somente peça e lhe será dado. Chamem e será aberta. Porque o que pede é dado, e ao que abre, e ao que chama se abre. E que a unção que o Senhor vai entregar a vocês sejam repartida, porém não a todos, porque o Senhor dará o dom a vocês para fazer as riquezas, mas não podem desatá-las a qualquer um, somente aos que eu disser, aí sim, Senhor. Nós recebemos essa palavra profética, queridos, no ano passado, que Deus traria de volta todas as pessoas que se foram humildes de coração. Mas, além disso, muitas outras palavras nós temos recebido. E eu quero concluir essa parte dizendo: se Deus falou, se Deus falou, se Deus falou, vamos colocar de pé e agradecer a Deus, queridos. Pai, obrigado por este momento. Se o Senhor fala, o Senhor cumpre. Eu creio. Aqui está o Franco, Cris, Enzo, por favor. Pastora Priscila, fica aqui ao lado deles. Aqui está uma família, Senhor, nesta manhã, que é fruto dessa palavra profética, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor. Nesta manhã, nós já vimos aqui o Senhor se cumprindo. Nós vimos aqui o Senhor trazendo de volta também a vida, Senhor, de outras pessoas. E nós te agradecemos, meu Deus. Especificamente, trazemos essa família nesta manhã diante do Senhor, porque o Senhor sempre trará o filho de volta a casa. E eu creio que hoje se cumpre essa palavra, porque se Deus prometeu, Deus cumprirá com a sua promessa, com a sua palavra. Nós te damos graças por este momento. Declaramos esta família, Senhor, debaixo deste manto, esta família debaixo dessa cobertura, Senhor, céus abertos sobre a vida deles, para a glória do Teu nome, que eles sigam prosperando, Senhor, e vivendo e vivenciando todas as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós cremos na Sua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Amados do céu, que tremendo. Deus tem feito coisas lindas. Nós recebemos já o José, a Dinalva, que Deus também trouxeram para estar aqui de volta com a gente. Eles não estão aqui hoje porque eles saíram com o João e a Feira e foram lá buscar justamente o filho. Eu não sei se vocês sabem, o filho do José e a Dinalva é casado com a filha desta família. Então o José e
a Dinalva foram a São Paulo buscar, né, a Babi, assim como conhecida, e também o Rafael, e o João Efer está lá. E, queridos, eu sou grato a Deus, assim como também nós ainda vamos fazer um culto aqui de recepção deles, assim bem, assim como também está aqui uma mulher diante de nós, a Vera. A Vera ainda vai contar também para nós o que Deus fez. A Vera também é cumprimento desta profecia. Mas não vai ser hoje. Mas a Vera também vai contar. Ela também é fruto dessa profecia. Deus vai trazer os filhos de volta, queridos. E uma grande colheita. Uma grande colheita. Em nome de Jesus. Olha só.